A Ucrânia observa a perda gradual do norte do Oblast de Kharkiv. Este é o primeiro sinal da estratégia de Vladimir Putin ao criar dois novos distritos militares, Leningrado e Moscou. Durante os últimos 6 dias, a Rússia avançou entre 5 a 9 quilômetros em 3 direções distintas ao longo da fronteira com Kharkiv. Esta operação é conduzida pelo recém-criado Agrupamento Operacional Estratégico Norte, baseado no restabelecimento do Distrito Militar de Leningrado. As operações ofensivas na área de Kharkiv são conduzidas por 2 corpos de exército, o 11º Corpo de Exército de Kaliningrado e o recentemente criado 44º Corpo de Exército da Carélia. Cada corpo de exército tem 2 divisões e rifles motorizados, o 18º e o 72º, que ainda está parcialmente em formação. A Rússia também realocou recentemente forças adicionais para participar nesta ofensiva, elementos do 6º Exército de Armas Combinadas, dos 25º e 138º, bem como elementos do 1º Exército Blindado de Guardas. Há também evidências da participação do grupo de batalha de tropas aerotransportadas na ofensiva russa, mas a extensão exata da participação das tropas aerotransportadas ainda não está muito clara. A maioria das unidades russas provavelmente foram comprometidas em grupos de batalhões destacados, com a maior parte de suas forças ainda mantidas na reserva. O área militar é o único que traz detalhes do avanço da Rússia e também da resistência da Ucrânia lá na região de Kharkiv, sem torcer para nenhum dos lados. O objetivo operacional atual da Rússia é baseado em 3 metas. Primeira, garantir uma zona tampão para evitar que a Ucrânia conduza ataques transfronteiriços no Oblast de Belgorod. Segunda, cercar ou bloquear unidades ucranianas locais e atrair os militares ucranianos reservas quanto possível. E terceira e última, colocar a cidade de Kharkiv sob fogo direto de artilharia tubular. É, portanto, provável que esta operação se destine a fixar a ação ofensiva diversiva em preparação para a principal campanha no verão da Rússia, sabendo que a Ucrânia terá de evitar cuidadosamente a utilização excessiva das suas reservas já limitadas nesta batalha. No entanto, o compromisso da Rússia com múltiplos elementos do 1º Exército Blindado é um sinal um tanto preocupante. Até que ponto essas unidades foram trazidas para a área será uma questão crucial para determinar o verdadeiro âmbito e objetivo desta operação. De acordo com o analista Paz Paroinen, as forças ucranianas realocaram algumas reservas e unidades de outros setores da linha de frente para ajudar a conter a ofensiva russa, deslocando, por exemplo, a 92ª Brigada de Assalto, a Brigada Katyia, também conhecida como Brigada dos Bilionários, e elementos de várias outras brigadas. Mesmo diante dos avanços até agora, os russos não conseguiram capturar a cidade de Vovchansk, que está provando ser um gargalo muito difícil de ser superado pelos russos. Não que isso possa virar uma Bakhmut ou Marinka, pelo contrário, até mesmo de acordo com analistas americanos, a resistência ucraniana deve ceder nas próximas semanas à região. Já mais perto de Kharkiv, na direção de Lipetsk e Vezele, a Rússia teve mais sucesso. Os combates são supostamente ferozes e a situação está longe de ser estável. Os russos ainda não iniciaram quaisquer outras grandes ofensivas e a situação ameaçadora perto de Ochetiny foi, pelo menos por um momento, colocada novamente sob controle provisório da Ucrânia. A Rússia continua pressionando e sondando as linhas ucranianas ao longo de toda a linha de frente. A Ucrânia deveria, segundo o analista Paroinen, ainda ter reservas não comprometidas, mas é crucial equilibrar corretamente a sua utilização e evitar o excesso de reservas nas vésperas da campanha de verão prevista da Rússia. É difícil prever onde essas ofensivas ocorrerão. Existem opções previsíveis: continuar as ofensivas nas direções de Chasiv Yar, Pokrovsk e Liman, lá no Oblast de Donetsk, em direção a Kharkiv. Também é possível que a Rússia procure atacar direções que tiveram menos ação nos últimos meses, como Zaporizhia. E isso é difícil para a Ucrânia, porque precisa manter a defesa em várias frentes, colocando em xeque algumas posições,
pela necessidade em transferir recursos para outros locais mais críticos. Já conhecem a loja oficial do canal? São mais de 70 itens em camisetas e outros produtos, e cada compra você vai ajudar em muito no meu trabalho aqui no YouTube, e você receberá produtos de alta qualidade. Então acesse umapenca.com/área militar. Apesar de não ser uma nova frente, a Rússia recentemente começou a redistribuir sua 76ª Divisão de Assalto Aéreo de Guardas na direção de Orikhiv, no oblast de Zaporizhia. O próximo local onde essa divisão será implantada provavelmente será um bom candidato para um próximo grande avanço e esforço da Rússia em direção ao norte de Zaporizhia. Mas devemos também lembrar que pequenos destacamentos desta e de outras unidades aerotransportadas russas poderiam ser usadas como parte de uma estratégia de mascaramento militar da Rússia. Para evitar uma coluna russa mais forte ao sul, mais robusta e reduzir a perda de mais recursos de contenção na frente de Zaporizhia, a Ucrânia ampliou as suas ofensivas na espinha dorsal da Rússia, ao longo da Crimeia. Um ataque ucraniano de longo alcance à base aérea de Belbek, controlada por Moscou, na região de Sevastopol, na Crimeia, destruiu 3 aviões de guerra russos e uma instalação de combustível perto de uma pista principal nesta semana, segundo imagens de satélites norte-americanas da Maxar. A empresa citou imagens de satélites tiradas na quinta-feira, 16 de maio, que mostram que 2 caças MiG-31 e um caça Sukhoi-27 foram destruídos. Um caça MiG-29 também parece ter sido danificado. A Ucrânia não assumiu publicamente a responsabilidade pelo ataque à base aérea. Já o Ministério da Defesa russo disse na quinta-feira que a Ucrânia realizou um ataque noturno à Crimeia e que as suas forças de defesa aérea interceptaram 5 mísseis de longo alcance Atacams. Na quarta-feira, o Ministério destacou que havia interceptado 10 Atacams de longo alcance, também lançados contra a Crimeia, mas não relatou nenhum dano às instalações militares em nenhum dos ataques. O mais terrível nas perdas russas desta semana, sem dúvida, veio com um sistema de defesa aérea S-400 danificado no campo de aviação militar de Belbek, perto da cidade de Sevastopol, no oeste da Crimeia, durante a noite entre terça e quarta-feira. Os Estados Unidos forneceram a Kiev vários tipos diferentes de mísseis de longo alcance Atacams, mas também incluindo as versões de curto alcance do tipo Cluster, que possui diversos revestimentos em miniatura de submunições, dando à Ucrânia a capacidade de atacar ativos de alto valor bem atrás das linhas de frente. Kiev intensificou os seus ataques à Crimeia visando a sua conquista neste momento? Não, puramente não. Tudo indica que visam reduzir as hostilidades russas em Zaporizhia e Odessa para preservar recursos no norte e nordeste do país, enquanto equipamentos ocidentais não chegam, e também frear a logística da Rússia nesta porção tão importante que é a espinha dorsal do exército russo. Há evidências nos últimos dias que um drone RQ-4B, operado pelos Estados Unidos, está fazendo um serviço intenso na parte ocidental do Mar Negro, para o qual esta é uma área bastante incomum para o seu manuseio. Ele pode avaliar os resultados de um ataque a Belbek e rastrear novos alvos. Kiev prometeu recuperar o território da Crimeia e frequentemente tem como alvo instalações militares como a base aérea de Belbek, que pertencia à Ucrânia antes da anexação russa em 2014. Torne-se um membro do canal, faça como os nossos membros e me ajude a continuar o trabalho aqui no YouTube. Basta clicar no botão Seja Membro para você assistir aos vídeos antes de todos e ter os seus comentários destacados aqui.